A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma mensagem, o tema sobre missão, como evangelizar. Como devemos evangelizar o nosso bairro, como nós devemos evangelizar os nossos vizinhos, como devemos evangelizar nossos amigos, como devemos evangelizar nossos familiares, como devemos evangelizar as nações. Quero trazer alguns temas, alguns versículos bíblicos que vai abrir a nossa mentalidade acerca da evangelização, de como podemos evangelizar. Missão foi dado para todos. Foi uma missão e uma ordenância de ir e pregar o evangelho para todas as nações e de fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar tudo o que o Senhor Jesus tem nos instruído e tem nos falado por intermédio das Escrituras Sagradas. Então queremos trabalhar dentro de alguns aspectos, tendo como texto base Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 20 em diante. No verso 20 vai dizer bem assim: não me esquive de vos anunciar coisa alguma que útil seja ensinar-vos publicamente de casa em casa. O apóstolo Paulo, ele trata de como ele anunciou o evangelho e ele não parou. O versículo 21 vai dizer bem assim: testificando tanto aos judeus como aos gregos a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja, o apóstolo Paulo, ele não só foi aos gentios, mas ele testificou da palavra que ele tinha recebido lá no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, ele está testificando do Cristo que ele recebeu, do Cristo ao qual ele vive, do Cristo que nos chama para ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então ele está levando a testificação para os judeus, para os gregos, e a convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 22 vai dizer: agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Então você veja, o Espírito Santo chama Paulo para guiá-lo até Jerusalém, mas Paulo não sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Isso nos traz uma breve e profunda reflexão para a gente que somos chamados para a obra missionária. A obra missionária não é um acordo. Eu só vou se me dá tanto. Eu só vou se me disser o que vai acontecer no campo. Eu só vou se vocês me der todo o suporte. E a sua confiança em Deus está na onde? Como você está sendo guiado pelo Espírito? Como você está sendo impulsionado? Tem uma diferença de evangelizar o seu bairro, de ser um missionário na sua igreja local. E tem uma diferença de você ser impulsionado para as nações. Quem impulsiona o homem para as nações, para um lugar na onde ele não tem aquela cultura, ele não fala aquele idioma, só quem impulsiona é o Espírito Santo de Deus. Não seja impulsionado por o homem,
mas seja direcionado e guiado pelo Espírito Santo. Ele não vai lhe dizer o que vai acontecer lá, mas ele está lhe dando uma garantia. Eu estou indo com você. Eu estou no controle. Eu estou te chamando. Então, se ele está chamando, ele é a garantia. O versículo 23. Senão, o que é o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperava prisões e tribulações. Olha para quê? O apóstolo Paulo, agora no versículo 23, ele tem agora a convicção. Ele não sabia o que ia acontecer, mas o Espírito Santo o revela. Olha, lá vai ter muita perseguição, lá vai ter muitas prisões, lá vai ter muita dor. E aí, você vai ou não vai? Você fica ou não fica? Você está 100% condicionado a ser guiado pelo Espírito, ou você quer continuar andando em águas tranquilas? Missionário, quando você recebe a vocação, você recebe uma vocação não dada pelo homem, mas uma vocação dada pelo Senhor. E o Espírito Santo, ele testifica, ele fala para Paulo o que iria acontecer. Paulo não sabia, mas Deus sabia, por causa que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem todo o poder, ele sabe todas as coisas e ele está em todos os lugares. Ele vai agir por você, ele vai ver por você e ele vai estar em ambientes que você não pode estar. Então, ele é os teus olhos, ele é os teus ouvidos e ele é a tua força. Então, querido, entenda, se você é guiado pelo Espírito, não se espante, porque ele vai te levar a níveis profundos de experiência. O 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala na parte B do versículo. Nada faço questão. O versículo 24. Nada faço questão. E não tenho minha vida por preciosa. Se é o meu Deus que me chama, mais precioso é proclamar o seu reino. Mais precioso é levar a preciosa semente andando e chorando. Mais precioso, o apóstolo Paulo ele fala, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não anunciar a palavra de Deus. Ai de mim, se eu não anunciar Jesus Cristo. Você tem anunciado Jesus Cristo? Você tem sido uma testemunha viva de Jesus Cristo? Olha, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Olha, não tenho minha vida por preciosa, portanto, que eu cumpra com alegria. Aleluia! Com alegria aquilo que foi me entregue, o ministério, olha, com alegria e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Portanto que eu cumpra, portanto que eu anuncie, eu não vou abrir mão disso. Ser testemunha de Jesus em todo tempo e lugar, em sua casa, na rua, na igreja. O limite para o testemunho cristão começa em Jerusalém, que representa onde estávamos, perto na Judéia, que pode ser
o local mais próximo de nós, em Samaria, em um poço um pouco mais distante. Você vê em Atos capítulo 1, verso 8, quero fazer leitura do texto, vai dizer bem assim, ó, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, seja, você tem 4 estágios de pregação. Jerusalém, sua casa, sua localidade. Um pouquinho mais adiante, Judéia, um pouco mais distante, e um pouco mais longe, Samaria, e um pouco mais distante, confins da terra, povos, nações, tribos e línguas. Então o Senhor nos convida a essa proclamação. Citamos o apóstolo Paulo, deixamos claro que a evangelização em todos os lugares, tanto de casa em casa como publicamente, mas também deixa claro em seguida que a evangelização, todo tipo de pessoas e se preocupavam em ensinar todos a continuar a evangelização. No versículo 27 de Atos, aqui do 20, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conhecimento de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos ler aqui do 25. Agora, na verdade, sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus, não viram mais o meu rosto, não verão mais o meu rosto, mas eu preguei para vocês, eu anunciei para vocês. Vocês não vão me ver mais, eu estou me retirando, mas eu cumpri aquilo ao qual eu fui chamado para cumprir nessa localidade. O versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Olha o que ele está dizendo, ó. Se vocês morrer sem Jesus Cristo, eu estou limpo do sangue de vocês, porque já anunciei em casa, já proclamei a cada um de vocês. Eu não me cansei até pregar o evangelho em toda essa localidade. Aqui o verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conhecimento de Deus. Olha o que ele está dizendo. Eu nunca vos deixei de anunciar. Então, seja, eu anunciei em tempo e fora de tempo. Eu não olhei para os tempos bons e para os tempos difíceis. Todo tempo eu anunciei o evangelho. O versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, seja, ele está constituindo pessoas para cuidar, mas entendemos que a igreja não é nossa, a igreja é de quem comprou-la com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Observamos aqui 3 formas de evangelização. Como que
Quais é as ordens da evangelização? Vejamos 3 formas de testemunha de Jesus, através dos principais modelos de evangelização. Nós vamos ter como tema João 1. João 1, nós vamos ler alguns versículos. João 1, primeiro versículo é o 35. João 1, 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, o 26, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. O 37. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiu a Jesus. Observe, João testemunhou. No dia seguinte, João estava outra vez ali. João vivia anunciando no Jordão. E 2 dos seus discípulos, viram quando ele falou, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Então ele está declarando: olha, ele está diante de vocês. E quando esses homens ouviram isso no 37, e os 2 discípulos ouviram dizer isto, e seguiu a Jesus imediatamente. A gente vê também no 40 ao 46, que vai dizer bem assim, ó. E era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e havia seguido. Um deles era André, o irmão de Simão Pedro. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzindo é o Cristo. Olha como o evangelho passa adiante. André seguiu a Jesus, André e outro, por intermédio de João Batista, que testemunhou de Jesus. Quando ele testemunha de Jesus, André e outro discípulo viu, mas André viu aquilo e não parou nele. Ele anunciou agora para o seu irmão Simão. Ele disse: olha, achamos o Messias, que traduzindo o Cristo, é o Cristo. Olha o versículo 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer pedra. André traz Pedro, e Pedro está diante de Jesus agora, olhando para Jesus, e Jesus olhando para ele, e Jesus já muda o nome de Pedro imediatamente. Tu já não se chamará mais Simão, mas sim, filho de Bajonas, se chamarás Pedro, que traduzindo quer dizer que é pedra. Cefa, que traduzindo quer dizer pequenas pedras. Pedro, o teu nome será mudado. Então você olha, mas não parou nele. Você vê, e daqui a pouco anunciado, o verso 23. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Observe, Jesus foi a Galileia e agora está ali o quarto discípulo, o quarto que segue Jesus, Filipe. Teve 2 que seguiu, um não é citado o nome, mas logo em seguida é citado André, Pedro, e agora o terceiro
que veio ser um dos apóstolos. O outro não foi citado o nome, então eu não sei se ele se tornou um apóstolo. Mas esse se tornou um apóstolo, Filipe. Jesus foi para Galileia, mas Filipe não permitiu que o evangelho ficasse só nele. Olha o que vai dizer o verso 44. E Filipe era de Betseda, cidade de André e de Pedro. Então, ou seja, eles eram daquela redondeza, daquela localidade. Então, ou seja, Pedro, André e Filipe, bem provável que se conhecia, vivia na pesca, vivia naquelas localidades. Então Jesus chama os primeiros. Mas no verso 45, Filipe chamou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha para mim. Ele não só cita que Moisés escreveu. Ele cita que Moisés e os profetas. Então agora não só tem o testemunho de João Batista, agora não só tem o testemunho de Pedro, agora não só tem o testemunho de André e do outro que está anônimo, e não só tem o de Jesus, mas agora achemos aquele de quem Moisés, o legislador da lei, e os profetas de peso falaram dele. O Messias, o Jesus de Nazaré, filho de José. Então, Natanael, ele é o quarto a vir. Observe, o quinto a vir e quarto como apóstolo. Porque Filipe entendeu que o evangelho não pode parar nele. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Você quer ver Jesus? Você quer saber se tem alguma coisa boa vindo dele? Vem e vê. Vem e toma dessa água. Vem e come desse pão. Vem e tem vida. Vem e tem luz, querido, para a sua vida. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dono, não há mancha. Rapaz, naquele momento Natanael não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia ele. Aqui quebra você achar que é você que está vindo a ele. É você que vai vir conhecer ele, mas ele já te conhece. Ele sabe o teu nome, ele sabe a tua localidade, ele sabe de que país você é, ele sabe de que cultura você é. Eis aí o verdadeiro, e ainda mais, ele sabe se você é verdadeiro ou falso. Eis aí um verdadeiro israelita, o qual não tem defeito. Olha o verso 48. E disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te achasse, te vi eu, e estando tu debaixo da figueira. Olha para aqui. Achamos que Filipe foi uma ponte, mas Jesus falou para Filipe não crescer o ego. Antes que Filipe te chamasse, antes que Filipe anunciasse que eu sou Jesus de Nazaré, eu já te conhecia. Eu já estava no controle. Eu já tenho o controle. Então, não ache que você tem o controle. Jesus continua
tendo o controle. Então, observe que o evangelho não para em você, mas você precisa entender que quem está em você é maior do que você. Quem te chamou para a obra missionária está milhões, trilhões de passos à frente de você. Você nasceu e ele já sabe a data que você vai morrer. Eu quero melhorar. Você nem nasceu, ele já te elegeu para algo. Ele já sabe cada passo, ele já sabe cada falha, ele já sabe cada qualidade, ele já sabe que você vai tropeçar, mas ele já sabe que você não vai ficar prostrado. Aí Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Observe que foi dado 3 nomes para Jesus. Primeiro, foi dado o Cordeiro, 4 nomes, o Cordeiro de Deus, depois o Messias, depois o Messias, Jesus de Nazaré, e agora o Filho de Deus. 4 nomes. O primeiro, Cordeiro de Deus. Segundo, o Messias. Quarto, Jesus de Nazaré. Quinto, o Filho do Deus Altíssimo. E o Rei de Israel. Aí Jesus respondendo disse: porque te disse, vite debaixo da figueira creste, coisas maiores do que estas verás. Olha, Jesus está dizendo coisas maiores, Natanael, eu tenho para aqueles que vêm a mim. Coisas maiores eu tenho para aqueles que estão na minha presença. Isso que eu falei é um pouquinho. Aí o versículo 51 vai dizer bem assim: e diz-lhe na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Daqui diante Jesus veio para o batismo. O primeiro cenário, o céu aberto, as coisas aconteceram, os milagres, e melhor, o Filho do Homem, ele vai raiar na nuvem. Quero dizer para você, ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é passado, presente e futuro. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ei, ô missionário, Jesus está no controle. Não vamos parar de proclamar o evangelho. A primeira forma de evangelizar é pessoalmente, ou seja, falando direto com as pessoas que deseja levar até Jesus. Ou seja, esse aqui foi um exemplo. Primeiro evangelismo, João apresenta Jesus. Jesus recebe aqueles dois, daqui a pouco aqueles dois vai de casa em casa proclamar para Pedro, aí daqui a pouco Jesus vai até Filipe vai até Natanael, e assim se chama o evangelho pessoalmente, não por redes sociais. Antes é necessário orar, preparando sua vida e também intercedendo por quem desejamos evangelizar. Não é simplesmente ir, mas apresentar. Meu amigo Espírito Santo, prepara o cenário, prepara as vidas, prepara as almas, porque não é por força do homem. Não, o homem não venha com o poder de persuasão. Eu quero trazer essa pessoa até Jesus de todo jeito. Eu quero que essas pessoas se batizem de todo jeito. Querido, você vai se frustrar. Missionário, você vai se frustrar no seu ministério, porque o resultado da semeadura não é nossa. Só tem uma pessoa que convence o homem do seu pecado, dos seus erros, da sua imoralidade e traz para uma nova vida. E essa pessoa
é o Espírito Santo de Deus. E eu e você não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Esse papel é dele. E eu quero dizer para você, eu e você somos usados, somos casa e morada dele, somos instrumento na mão dele, mas quem está no controle é ele. A igreja que não é dominada e coberta e guiada pelo Espírito, ela entrou na carne, ela entrou na zona de perigo. O campo missionário que não tem como direção o Espírito Santo, mas tem como direção poder político, tem como direção famílias controlando a igreja. Quero dizer para você, esse campo está correndo um perigo. Quem domina e controla e manda e desmanda e opera e deixa de operar dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele é o dono. Jesus Cristo de Nazaré disse, sobre esta pedra, ele estava falando dele, a pedra lá de Coríntios, que todos beberam da mesma água, daquela rocha, todos ficaram satisfeitos. Ei, essa pedra é Jesus, que foi ferido no Calvário, para que eu e você, missionário, estivesse aqui na proclamação do reino de Deus. Observamos, foi assim que aconteceu quando João Batista anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus, apontando para eles quando passava pelo Jordão. Então, 2 discípulos de Jesus, de João, seguiu a Jesus, que os chamou. Um destes 2 discípulos era André, e ele chamou o seu irmão Pedro, que também chamou depois Filipe, chamou seu amigo Natanael para seguir a Jesus. Você vê uma sequência de amigos de verdade. Missionário não leva você para longe do propósito. Pelo contrário, ele te aproxima mais do propósito. Ele é uma base, ele é uma ponte entre você e o teu propósito. Queridos missionários, eu e você não podemos ser uma pedra de tropeço para ninguém. Eu e você precisamos ser pontes de Deus. Eu e você, assim como Deus cria pontes para eu e você chegar ao propósito dele, ele também cria pontes por intermédio de nós para que outras pessoas cheguem ao propósito ao qual ele quer levar. Então, que eu e você venha ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, para que eu e você não venha ser pedra no ministério de alguém. Para eu e você não venha ser aquele que venha jogar uma pá sobre os sonhos e o projeto de outro missionário. Pelo contrário, vamos realizar sonhos de outros, enquanto nossos ainda não foram realizados. José, ele é um exemplo disso. Ele recebe o chamado, seus irmãos o perseguem, mas depois, quando ele está na prisão, ele revela o sonho do copeiro, do padeiro, de Faraó, e por último, Deus concede o trono para ele, concede o sonho dele, concede a visão dele. Então, primeiro, Deus vai trabalhar em você, para depois trabalhar através de você e, por fim, trabalhar por você. Então, o primeiro tópico do evangelismo é evangelizar pessoalmente. Este simples atitude de falar com ou convidar faz uma enorme diferença na evangelização. Você deve procurar quem está mais perto de você e anunciar o evangelho de Jesus. O evangelismo pessoal leva um testemunho e responsabilidade de evangelizar para com quem é evangelizado, necessidade imediata
no processo de discipular, evangelismo pessoalmente. Esse é o primeiro tópico dessa nossa mensagem, evangelismo pessoal. Você tem sido um evangelista pessoal? Você tem declarado a Jesus para outras pessoas? Você tem sido uma ponte para que Pedro chegue a Jesus? Você tem sido um Pedro para que Filipe chegue a Jesus? Você tem sido um Filipe para que Natanael chegue a Jesus? Quem você tem sido para que pessoas venham ao propósito, venham a Jesus? João poderia olhar e dizer: eu não vou falar, porque eu tenho 2 discípulos. Se eu falar que ele é o Cordeiro, eu vou perder meus discípulos. Mas João, ele não estava linkado a isso. Ele estava linkado a guiar pessoas ao seu propósito. Se João não fala, André não ia ser um apóstolo. Se João não fala, Pedro não ia ser o apóstolo ao qual ia tomar conta da igreja. Se João não fala, Filipe não ia ser um apóstolo. Então eu quero te dizer, querido, você é uma ponte para o ministério de alguém. Você é uma ponte para que outras pessoas seja desencadeado o seu ministério, e através dessas pessoas amanhã elas vão revelar outras. Se lembra que esse mesmo André, na multiplicação do pão, ele teve um papel crucial. Ele trouxe o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Você se lembra que na multiplicação de pães, Filipe teve um papel importante. Ele foi aquele qual Jesus perguntou: e aí, tem como nós tirar um dinheiro aí para alimentar todas essas pessoas? Jesus estava trabalhando nele. Jesus estava trabalhando em André e Jesus está trabalhando em mim e em você. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem. O segundo não vai ser hoje. Eu te espero aqui comigo nessa mensagem. O segundo tópico vai ser discipulando, que vamos ter como base 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Eu vou te deixar com desejo de aprender. Quem não senta para aprender não está apto a ensinar. Não seja uma pedra de tropeço no ministério de alguém, mas que você seja alcançado por essa mensagem. E eu te espero aqui com o próximo tópico. Esse é o primeiro, o evangelho pessoalmente. Que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor Jesus. Que essa pessoa que vai me ouvir seja alcançada pela tua palavra e que a gente possa proclamar o teu reino não como nós queremos, mas como ele é. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o horário, eu não sei o dia e a hora, mas que essa pessoa ela seja alcançada e ela entenda que ela não é uma pedra de tropeço, mas ela é uma ponte para levar outras pessoas até o Senhor. É isso que te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica na paz.